Engenharia de prompts. Olá! Nos módulos anteriores, nós estabelecemos os fundamentos da IA, como ela opera e os princípios para um uso consciente. Você também conheceu o ChatGPT. Agora, nós vamos aplicar todo esse conhecimento para construir interações que geram resultados concretos. Aqui nós vamos tratar da engenharia de prompts. E a palavra engenharia aí ela é intencional. Você lembra que prompt não é apenas um comando, é a estrutura lógica que você constrói para que a IA trabalhe dentro dela. Então é o ambiente que você cria para a IA. Assim como um engenheiro projeta uma ponte, você precisa projetar uma estrutura lógica para que a sua IA opere. E é por isso que um prompt bem elaborado, ele funciona como um briefing. Ele vai trazer clareza, contexto, especialidade e tudo isso vai fazer com que você tenha um resultado muito melhor. Nessa aula, nós vamos aprender um método que serve de base para você criar bons prompts. E essa base se chama Framework de 4 blocos. Framework 4 blocos. Prompts eficientes têm uma estrutura lógica, ele tem um raciocínio organizado e geralmente respondem a 4 perguntas básicas. Quem, que é quem a IA deve ser, o que é o que ela deve fazer, para quem, é o que ela faz, e como, que é como você quer que ela te entregue esse resultado. E aí, esse aqui é muito simples, é a base do nosso framework de 4 blocos. E ele vai te ajudar a você organizar as suas solicitações de uma forma muito clara. Como eu já te adiantei, ele é composto por 4 blocos, que aqui a gente chama de perfil, que é quem a IA deve ser, contexto, que é onde você vai explicar o cenário, você vai explicar o que está acontecendo, o objetivo, que é a ação, a tarefa, aquilo que você quer que ela execute, e os parâmetros de entrega, que é o resultado, é o formato que você quer que ela te entregue essa resposta. É no formato de tabela? É num tom formal? É numa linguagem rebuscada? É numa linguagem didática? Então, tudo isso você vai colocar aí no seu parâmetro de entrega. Mas eu sou daquelas que acha que as coisas a gente aprende melhor na prática. Então vamos trazer isso para a nossa prática, de como seria um usuário comum e como é um usuário que usa o framework de 4 blocos na sua comunicação com o ChatGPT. Como isso? Nós vamos trazer aqui como exemplo um caso até verídico, de um hospital público que estava tendo ali muita reclamação, queixas mesmo registradas sobre o seu atendimento. Então a diretoria se reuniu e pediu que fosse criado um plano de comunicação. Nessa reunião se decidiu que a comunicação adotada e essa primeira ação, ela seria uma campanha interna de engajamento dos funcionários. Ótimo, você está vendo aí que eu já tenho um monte de informação? Uma pessoa que não utiliza o framework utilizaria isso como? Ela ia chegar aqui no GPT e ia colocar, olha, me ajude com um planejamento de comunicação para os funcionários do hospital. Pronto. Vamos ver aqui a resposta que volta. Olha, a IA pensou e ela já me trouxe aqui um conjunto de informações, né? Que é um conjunto básico de qualquer plano de comunicação. Lembra que eu coloquei ali na minha pergunta plano de comunicação. Então ele trouxe ali os objetivos, os públicos, as principais mensagens, mas se você olhar, olha só, tá tudo bem genérico, né? Os canais, calendário. Na realidade, ele trouxe a estrutura de um plano de comunicação. Ele não está dando a resposta que eu quero. E por quê? Porque está faltando clareza. E essa clareza eu consigo utilizando o framework de 4 blocos. Então, uma pessoa que sabe utilizar o framework, como faria? Vamos lá, eu vou colocar aqui o framework para a gente ir acompanhando, então, como seria a sua utilização, nesse caso, ponto a ponto. Perfil. Então, vamos lá, eu colocaria como? Você é um estrategista de comunicação institucional com 15 anos de experiência em gestão de crise e reputação, especializado em linguagem clara, empatia e comunicação pública. Perceba, aqui eu estou dizendo exatamente quem ele deve ser.
um estrategista de comunicação com 15 anos de experiência. Ou seja, eu estou dizendo que ele é sênior, porque ele tem 15 anos, e que ele trabalha com comunicação institucional. Como a LLM, né, que são os motores que a gente já aprendeu no módulo passado, tem uma quantidade gigantesca de informação, quando eu coloco isso aqui, ela sabe exatamente como uma pessoa com esse perfil deveria agir. Então, eu estou trazendo especificidade. Ela vai me trazer uma resposta com este olhar. Agora vamos para o contexto, que é o segundo item do nosso prompt. Então vamos lá, olha, contexto. Um hospital público está enfrentando um aumento nas reclamações relacionado a atrasos no atendimento e falhas na comunicação entre setores. Nos últimos 2 meses, o número de queixas formal cresceu 25%. E a direção quer melhorar a percepção de empatia eficiente do serviço, começando por uma campanha interna de engajamento dos funcionários. Veja, quando eu trouxe o contexto, eu trouxe bem específico. Olha, a gente está tendo queixa porque está tendo atraso no atendimento, está tendo falha de comunicação, as nossas queixas aumentaram em 25%. A diretoria se reuniu. Então, quando eu falo isso, quando eu falo, olha, a diretoria se reuniu, eu estou dizendo isso aqui já é um problema, já está virando uma crise. Eu estou dando dados, contextos. Quanto mais essas informações você conseguir colocar no seu prompt, claro que não pode ser informações aleatórias, mas quanto mais informações relacionadas ao que você quer resolver você colocar aqui, melhor e mais pronta para uso vai sair a sua resposta. Agora a gente vai colocar qual é o objetivo que eu quero que a IA tenha ao me responder isso. Então eu coloquei como? Eu coloquei, crie um plano de comunicação interna com 3 ações práticas que ajudem a reforçar o compromisso dos profissionais de saúde com a qualidade do atendimento. Cada ação deve conter uma breve justificativa, uma sugestão de mensagem principal e uma forma de medir o engajamento dos funcionários. Então, aqui eu fui muito clara o que eu quero que ele faça. É um plano de comunicação que tem que ser justificado, que tem que ter um mote de campanha, ou seja, ele tem que ter uma sugestão ali principal que vai guiar todas as ações e eu tenho que medir isso. Porque não dá para fazer uma campanha sem saber o impacto real disso, se está dando certo. Então, como é que eu vou medir essa campanha? Então, isso vai estar no meu objetivo. E por último, o parâmetro de entrega. Eu coloquei assim, olha, apresente a resposta num formato de lista numerada, com uma linguagem inspiradora e prática, adequada a um público interno de profissionais de saúde. Evite jargões técnicos e priorize mensagens que gerem senso de pertencimento. Então aqui eu já disse para ele, olha, você vai atuar como um profissional de comunicação, você vai olhar para esse momento que eu estou tendo no hospital e nós vamos fazer uma campanha interna. Você vai me entregar um planejamento de comunicação que tenha 3 ações, cada ação tem que ter sua justificativa, uma mensagem e como eu vou mensurar isso. E, para ser muito prático, eu quero que você me entregue isso numa lista numerada. É importante que tenha uma linguagem inspiradora. Então, eu já estou dizendo para você, não vai ser técnico, você tem que engajar, você tem que envolver os funcionários. Então veja, do prompt anterior para esse, a gente teve uma grande evolução. Eu trouxe aqui, olha, um passo a passo. Você sempre tem que ter em mente que a inteligência artificial, na realidade, ela só segue padrões. Então, quando eu trouxer essas informações, como é que ela vai processar isso? Ela vai indo lá, ó, passo a passo o que eu estou dizendo e vai ver o que é mais provável naquele contexto e vai me trazer. Por isso que a clareza é fundamental. Agora vamos ver qual seria a resposta nesse caso? Vamos lá. Olha só que legal. Olha como é diferente do resultado anterior. Então ele trouxe aqui, olha, primeira ação, roda de conversa, escutar para cuidar. E aí ele trouxe exatamente como eu pedi. A justificativa, qual a mensagem principal e como eu vou medir que isso está funcionando. Então, para o roda de conversa, criar espaço de diálogo. A mensagem principal, quando ouvimos uns aos outros, cuidamos melhor de quem confia em nós. E como é que eu vou medir o engajamento disso?
o número de participantes em cada rodada, qual é a frequência de sugestões registradas e a taxa de implementação dessas propostas que foram trazidas. A segunda ação, um boletim semanal de reconhecimento. Boa prática da semana. Qual é a justificativa? Qual a mensagem principal? Como medir engajamento? Então você vê aqui que ele vai me trazendo exatamente aquilo que eu pedi. Na organização que eu pedi, eu podia ter pedido no formato de tabela, eu podia ter pedido no formato de artigo, enfim. Aqui vai da forma com que eu quero. Por isso que, antes de mais nada, nós até colocamos isso no módulo de mentalidade, você tem que ter clareza do que você quer, você tem que antecipar as coisas, para que quando você traga a informação, ela consiga te responder exatamente do jeito que você quer. Esse formato, 4 blocos, ele é básico, ele vai te acompanhar durante, eu diria que a sua vida. Porque você vai utilizando, aquilo vai ficando muito automático, porque cada vez você vai tendo respostas melhores. Com isso, você está treinando o seu GPT, que vai se acostumar também à resposta nesses formatos, e você vai tendo, então, um uso cada vez melhor. Esse framework é uma base. Para tarefas ainda mais complexas, nós podemos adicionar blocos extras para refinar ainda mais essa solicitação. Então, como é que fica isso? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, a gente poderia utilizar o público-alvo. Então, para quem é essa comunicação final? Por exemplo, o público final são os vendedores, são os médicos, é a diretoria executiva, é a equipe técnica, é o público leigo. Você pode adicionar isso ao seu prompt. Critérios de sucesso. Como o sucesso da tarefa será medido? Então, por exemplo, o sucesso será medido pela adesão de 90% da equipe. Ou então, será um sucesso se eu conseguir implementar num prazo aí de 30 dias. Eu posso colocar também o canal. Então, onde o resultado vai ser enviado? Ele pode ser usado no WhatsApp, ele pode ser um e-mail, ele pode ser um slide que vai ser enviado para a diretoria. Eu posso colocar referências. Então, existe algum exemplo que eu devo seguir? Existe algum padrão? Existe alguma comunicação de uma outra empresa que me inspira, mas que eu devo utilizar sem esse tom excessivamente corporativo? Então, existe uma série aí de coisas que você pode utilizar a essa base. Nós vamos trazer aqui mais um exemplo, agora na área de negócios e com solicitações adicionais. O que eu quero é fazer um planejamento estratégico no caso de uma startup de tecnologia. Então vamos ver como ficaria esse prompt com o bloco extra? Neste exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, qual é o contexto? Já vou adiantar aqui. Nós temos uma pequena empresa, é uma startup que vai trabalhar com CRM, que está tendo aí um time de comercial sobrecarregado. Então, nós vamos testar esse prompt com um bloco adicional para você ver como funcionaria na prática. Então, essa aqui é a estrutura base. Você vê que a gente vai sempre seguir a mesma estrutura, ó, o perfil, o contexto, o objetivo, o parâmetro de entrega. E aqui eu adicionei o critério de sucesso. Então, eu vou pegar aqui e nós vamos colocar lá no GPT. Bom, então nós vamos passar aqui ponto a ponto deste prompt. Perfil. Você é um estrategista de negócios experiente em startups, atua há mais de 10 anos, ajuda fundadores a estruturar metas trimestrais e OKRs de forma realista e mensurável. Então, mais uma vez, perfil, eu fui muito específico. Eu trouxe informações de como a IA deve pensar, qual é a lente que vai guiar essa resposta. Contexto. Então, aqui eu vou trazer o que está acontecendo do ponto de vista da empresa. Nossa startup desenvolve uma plataforma de gestão voltada para pequenas empresas. Fechamos o último trimestre com um crescimento de 8%, mas abaixo da meta de 15%. O time comercial está sobrecarregado e o de produto ainda enfrenta atrasos nas entregas. Queremos começar o próximo trimestre com foco total em eficiência e alinhamento entre áreas. Ou seja, aqui eu estou dizendo que a empresa está passando por um momento ali delicado, tanto na sua área de produto quanto na sua área comercial, e não está batendo a meta.
Qual é o objetivo, então? O que eu quero que a IA me traga de resposta, que a IA resolva, ou me ajude a resolver o que é melhor, né? Objetivo: eu quero que ela crie um plano de OKRs, ou seja, de metas trimestrais divididas em 3 frentes estratégicas: venda, produto e marketing. Cada frente deve conter um objetivo, 3 resultados-chaves mensuráveis e uma iniciativa prática para impulsionar o alcance de cada resultado. Parâmetro de entrega: então, como eu quero que a IA me entregue esse planejamento que ele vai fazer? Apresente o plano no formato de tabela, com uma linguagem executiva, objetiva e positiva. Evite termos técnicos e mantenha o foco em clareza e viabilidade. Então, aqui eu estou dizendo: olha, você vai fazer esse plano, mas eu quero que você me traga numa tabela. Por quê? Porque eu quero alguma coisa de uma análise rápida. Eu não quero uma coisa muito detalhada. E qual vai ser o critério de sucesso? Eu quero que a IA defina, quando ela definir ali todos os pontos, eu quero que ela defina como eu vou saber que as OKRs, ou seja, as metas, elas foram bem formuladas. Então, eu quero que ela crie uma seção chamada Indicadores de Eficácia. E essa seção vai conter 3 critérios para avaliar se as OKRs, se as metas estão claras, se elas estão desafiadoras, se elas estão mensuráveis. Cada critério deve explicar o que deve ser verificado na prática e como medir rapidamente. Além disso, ela tem que trazer uma pergunta reflexiva para que o gestor possa revisar esse plano com facilidade. Então, veja, o que eu fiz aqui? Eu peguei o meu conhecimento dentro do que está acontecendo e estou trazendo a IA para trabalhar comigo. Vamos ver como é que fica a resposta desse prompt. Olha lá. A seguir está um plano de OKRs trimestrais claros, direto, orientado à execução, com foco em eficiência e alinhamento entre vendas, produtos e marketing. E da mesma forma que eu pedi, olha, ele separou as 3 áreas, trouxe aqui o objetivo, trouxe o indicador e trouxe a iniciativa. Então, olha, a gente teria a meta 1, elevar o crescimento trimestral de vendas de 8 para 12%. Qual é esse indicador? É o percentual de crescimento. Qual é a iniciativa? Implementar um roteiro de abordagem e follow-up padronizado. A KR2, reduzir o ciclo médio de vendas de 32 para 25 dias. Então, você está vendo, olha, ele foi trazendo de acordo com cada área que eu pedi. E aí, como eu também pedi lá, ele trouxe aqui, olha, os indicadores de eficiência. Ele trouxe aqui os indicadores de eficácia, que são critérios para avaliar se essas metas foram bem formuladas. Olha, então ele trouxe clareza, qual é o desafio, qual é a mensurabilidade e qual é a pergunta que o gestor precisa se fazer para saber que isso realmente foi bem feito. Nesse caso aqui, olha, ele colocou aqui para mim: eu como gestora devo me perguntar, se cumprirmos todos esses KRs, o negócio ficará objetivamente melhor ao final do trimestre? Então, ele me dá todas as informações seguindo o passo a passo que eu dei para ele. Mais uma vez, a importância da clareza e a importância do framework. Porque quando você tem o framework, você tem um modelo que funciona ali passo a passo, bloco a bloco, quase que como um Lego que você vai construindo, você consegue ter clareza se está faltando alguma coisa, se você precisa acrescentar alguma coisa, se alguma coisa precisa ser mais específico, entende? Então, é aqui que a gente realmente começa a entrar em engenharia de prompt, para ter prompts, ou seja, interações melhores para resultados melhores. Agora que você sabe como estruturar um prompt, eu preciso te lembrar de 3 limitações principais. Primeiro, a IA ela não tem acesso a dados privados ou em tempo real. Isso quer dizer que ela não conhece os dados internos da sua empresa, os dados dos seus e-mails. O conhecimento dela, ele está ligado a uma data específica. Então, cada ferramenta tem uma data de corte. O GPT, por exemplo, hoje ele utiliza informações disponíveis até outubro de 2024. Claro que isso muda constantemente, então você pode checar quando você estiver utilizando.
Então, como é que você contorna isso? Fornecendo o contexto e as informações necessárias no prompt. Então, se você precisa que ela analise um relatório, você vai colocar o relatório. Se você precisa que ela trabalhe informações mais recentes, você precisa fornecer essas informações. Agora, lembre, se você vai colocar um relatório, você precisa alterar as informações sensíveis. Então, você vai trocar, vai colocar como cliente A, cliente B. E mais ainda, se as informações são da sua empresa, são informações sensíveis, você pode desativar o uso pela ferramenta, como eu já ensinei no módulo anterior. A IA, ela pode apresentar informações incorretas. Então, como a gente viu no módulo 1, se ela não sabe a resposta, ela pode gerar informações que parecem verdadeiras. E como é que você resolve isso? Validando essas informações críticas. Então, sempre que você tiver nome, data, dados, você vai utilizar a IA como um ponto de você vai utilizar a IA como um ponto de partida, mas não como uma fonte final. E na dúvida, você vai pedir para ela te indicar a fonte da informação e que você possa então checá-la. A IA ela não substitui o julgamento humano. É sempre bom lembrar, e eu vou bater nessa tecla durante todo o curso, que ela é uma ferramenta de produtividade e criatividade. Mas ela não tem valores, éticas ou a sua experiência de vida e profissional. Então a decisão final é sempre sua. Você precisa usar a IA para gerar opções, analisar cenários, mas assuma a responsabilidade pela sua decisão. Lembre-se sempre do princípio que a gente já aprendeu, que é antecipe antes de aceitar. Dominar o framework de 4 blocos é o primeiro passo para uma boa engenharia de prompts, porque ele te ajuda a pensar de uma forma estruturada e é a base para as técnicas que a gente vai ver a seguir na próxima aula. Nós vamos aprender técnicas avançadas que vão elevar a qualidade das suas interações. Até lá!